começar a ler aqui. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 2 estrelas na cabeça. Por enquanto, vamos nos deter aqui nos detalhes que aparecem da parte da revelação de Deus nesta mulher. A primeira señal é a própria mulher. A mulher, desde o começo, é figura da esposa. Ela é a esposa do varão. Quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma ajuda idônea. Ele não somente estava pensando em Adão. Lembre-se que, como diz Romanos capítulo 5, Adão é figura de aquele que viria. Adão é figura de Cristo. Assim está em Romanos capítulo 5. Segundo aos Coríntios capítulo 12, também nos fala Paulo como Eva é figura da igreja. Portanto, Deus está mostrando o mistério de Cristo, Cristo e a igreja, desde o começo neste casal, Adão e Eva. A mulher, então, é figura do povo de Deus. No Antigo Testamento, Deus sempre falou a seu povo, Israel, como se ele fosse o marido e ela fosse a sua mulher. Você pode encontrar essas expressões de Deus ao longo dos profetas, em Jeremias, em Ezequiel e em outras passagens. Deus falando como se fosse um marido e o seu povo como se fosse uma mulher. Mas depois, esse relacionamento aparece dessa maneira no Novo Testamento entre Cristo e a igreja. Agora, no Novo Testamento, Cristo é o marido e a igreja é a esposa. João Batista falou, aquele que tem esposa é o esposo. Eu sou somente, disse ele, o amigo do esposo. Mas ele que tem esposa é o esposo. Agora a esposa é a igreja e o esposo é Cristo. No Antigo Testamento é Deus e Israel, no Novo Testamento é Cristo e a igreja, mas Cristo também é Deus, é o Filho de Deus, é a imagem de Deus, e a igreja é também o Israel espiritual de Deus. Então, temos continuidade na figura. E o Novo Testamento é o cumprimento e a continuidade do Antigo Testamento. Ou seja, que esta mulher representa em geral o povo de Deus, começando desde os primeiros, desde a época patriarcal, passando por todo o tempo de Israel e do Antigo Testamento e continuando com o tempo do Novo Testamento, a igreja. Esse é o povo de Deus, a mulher. A mulher representa o povo de Deus em geral, incluindo Israel e incluindo a igreja. Por isso aparecem estas sinais aqui. Aparece ela vestida do sol. O sol é uma figura do Messias, ele é o sol da justiça. Ou seja, esta mulher está revestida de Cristo. Então é a igreja. Mas ao mesmo tempo ela está parada sobre a lua. Diz aí, com a lua debaixo dos pés. A lua não tem luz própria. Ela somente é o reflexo da luz do sol. A luz própria a tem o sol. E assim Cristo é que tem a luz própria. O Antigo Testamento era somente uma tipologia. Havia uma profecia e havia umas figuras, sombras, tipos, alegorias. E, portanto, o Antigo Testamento está representado na lua
que não tem luz própria, mas que somente serve para refletir a luz do sol. Então, Cristo é aquele que viste a mulher, mas ele está com os pés sobre a lua, porque ela está baseada no Antigo Testamento. Lá está a profecia, lá está a preparação, lá está a tipologia, mas agora no Novo Testamento está a realidade. Esta mulher tem uma coroa de 2 estrelas na cabeça. Então aqui estamos vendo que esta mulher é a esposa do próprio Deus, do próprio Senhor, é seu povo, incluindo o povo antigo e o povo novo, do antigo e do novo pacto. E vamos ver isso. Depois diz aqui que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Esta frase aqui, bem resumida, que aparece no Apocalipse, várias vezes aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Várias vezes Deus se refere a Israel como estando para dar à luz, que a vezes estava por dar à luz e se detinha seu nascimento. Por exemplo, podemos ver um verso em Miqueias capítulo 5, é somente um entre vários, Miqueias capítulo 5, e vamos ver ali algumas expressões muito interessantes. Vamos ler os versos 2 e 3. Esta é uma profecia messiânica e é uma profecia que ainda os judeus não têm podido enxergar bem, porque eles estão esperando somente uma vinda do Messias, ou não duas vindas do Messias, sino ou dois Messias, um de José, outro de Judá. Mas aqui aparece as duas vindas do Messias. Aqui aparece as duas vindas do Messias. Então, vamos ler aqui Miqueias, capítulo 5, versos 2 e 3. E tu, Belém Efrata, a cidade do Messias, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Davi também nasceu lá. É chamada a cidade de Davi. Davi, figura do Messias. O Messias viria de Davi, então viria também da cidade de Davi, que isso Deus, Belém. E cujas origens, aunque esta palavra aqui, origens, pode ser traduzida do hebraico saídas, ou teofanias, as manifestações do Filho antes da encarnação, as manifestações teofânicas do Verbo de Deus, quando diz a Escritura que ele se aparecia, que falava com Abraão, que falava com Jó, com Moisés, com Jacó, com os profetas. Essas são chamadas as saídas dele, ou seja, a pré-existência do Verbo. Desceu o som? Tá bom? E cujas saídas, sua origem, diz aqui, são desde os tempos antigos, ainda que ele não tem origem, por isso saídas é uma tradução melhor. Desde os dias da eternidade, agora sim. Portanto, os entregará, disse aqui, outra tradução diz, os deixará, até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Os entregará ou os deixará, disse outra tradução. É porque ele veio, o Messias veio, mas ele foi embora de novo à destra do Pai, mas não para sempre. Vai voltar. Os entregará até, os deixará, disse outra tradução. Até. Estuve comparando as diferentes traduções, vendo qual no hebraico era melhor. E é a palavra que fala aqui, os deixará. É a tradução mais exata. Os deixará até o tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Israel
é considerado como uma nação que está em dores para dar à luz. E eles estiveram em dores esperando o Messias. E ao mesmo tempo também a igreja é considerada agora do mesmo jeito que Israel. Porque o trabalho que Deus queria fazer com Israel, agora está fazendo com a igreja, um melhor trabalho. Diz, o reino foi tirado deste povo, não para sempre, não, só por um momento, e será entregado a outro povo que dê os frutos deste. Ou seja, que a igreja está suposta a dar os frutos que Deus estava esperando primeiramente de Israel. Agora a igreja tem nas mãos o reino dos céus, da parte de Deus. O reino foi passado para a igreja por um tempo. Depois, diz aqui a profecia, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. De novo, Israel voltará ao Messias e serão os dois um povo de Deus. Aqui aparecem as duas vindas. Os deixará até. Quando diz até, quer dizer que vai voltar. Até que dê a luz a que tem que dar a luz. Por uma parte, Israel estava esperando o Messias, tinha que dar a luz ao Messias. Há profecias que não pode cumprir todo o povo. Então, o remanescente de Israel, pelo menos, cumpre. E se o próprio remanescente não pode, então o Messias cumpre. Até hoje os judeus, vários deles, quando leem Isaías 53, acerca do servo de Javé, eles pensam que é Israel, porque tem passagens da Bíblia onde Israel é chamado de servo, mas não sempre todo o povo serve. Então o remanescente é o servo. E às vezes nem o remanescente serve. Então o Messias serve. Então, em definitiva, o servo de Javé é o Messias. O Messias é que cumpre o serviço a Deus. Então Israel estava esperando a vinda do Messias como se fosse também uma mulher que está de parto. E depois a igreja, o Senhor Jesus falou lá, vou falar rápido por causa do tempo, lá em João capítulo 16, que eles vão sofrer, ou eles, a igreja, nós, mas falou para eles, os discípulos, mas se referindo a todos nós, os cristãos, os seus discípulos, de que nós sofreríamos, choraríamos enquanto o mundo estaria contente, pero que logo nossa tristeza se convertiria em gozo, pelo fato de ter trazido um menino no mundo. E ele está comparando a gestação e nascimento de um menino com a formação de Cristo na igreja. Ou seja, que assim como Israel estava em dores esperando o Messias na sua primeira vinda, agora a igreja está grávida da vida divina, da vida de Cristo, e Cristo está se formando na igreja. Então disse o apóstolo Paulo, ele como se fosse uma comadrona, disse que ele está também de dores de parto, até Cristo se formar na igreja. Ele escreve isso para os Gálatas. E aos Efésios ele disse, não, que nós temos que crescer na estatura do varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Cristo é o varão perfeito. Mas o Cristo, que é o varão perfeito, que primeiramente ele só cumpriu a profecia, ele é o filho que foi dado a Israel foi prometido um filho, que era Emmanuel, Deus conosco, um menino nos é dado, um filho, esse varão perfeito é Cristo. Mas claro que, primeiramente, Cristo tem que viver a sua própria vida. Pai, por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados. Ou seja, o que o Senhor viveu, o que o Senhor passou, pela morte, pela ressurreição, pela ascensão, agora tem que viver a igreja tem que receber a Cristo.
morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, sentar-se com Cristo nos lugares celestiais, viver em Cristo e ser também arrebatada como Cristo foi ascendido. A virtude da ascensão de Cristo é a virtude do arrebatamento da igreja. Se Cristo não tivesse sido ascendido, a igreja não poderia ser arrebatada. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos ser nem regenerados. Se Cristo não tivesse sido morto, nós não poderíamos ser nem perdonados, nem liberados, nem reconciliados. Então, o cumprimento primário do filho da mulher é o próprio Cristo. Porque você não pode separar totalmente Apocalipse 12 de Gênesis 3. Aquele menino da mulher de Gênesis 3, que esmagou a cabeça da serpente, não é outro que Cristo. Cristo é aquele descendente da mulher, porque normalmente a mulher não tem semente, quem tem semente é o homem, mas no caso de Cristo, ele nasceu da Virgem Maria, uma virgem concebirá e dará à luz um menino, e seu nome será Deus conosco, Emmanuel. Então, o menino, o descendente da mulher, que esmagou a cabeça da serpente, que ressuscitou, foi arrebatado em ascensão, se sentou à destra do Pai para reinar para sempre, é Cristo. Cristo é o cumprimento básico desta profecia em Gênesis e, pelo tanto, também em Apocalipse. Só que o propósito de Deus é que este Cristo, agora na era da igreja, virou corporativo. O mesmo Cristo que nasceu da mulher, que viveu sem pecado, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou o terceiro dia, que ascendeu à destra do Pai, é o mesmo Cristo que pelo seu Espírito se incorporou na igreja e que agora é como um menino crescendo no ventre espiritual da igreja. E a igreja agora está prenhada da vida de Cristo, grávida, e Cristo se está formando na igreja também como o varão perfeito. Mas esse varão perfeito formado, que Cristo formado na igreja, não poderia ser se primeiro não fosse ele mesmo. Então, temos que começar interpretando primeiro ele mesmo, como um menino da mulher, para depois interpretar aquele menino formado na igreja. Porque ele também falou, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, primeiramente, ele é o que nasceu da mulher. Israel estava esperando ele, como se tivesse dores de parto, e ele veio aos seus, mas os seus não receberam. Então, ele se voltou para tomar como José uma esposa dentre os gentios, como a Senet, que é uma figura da igreja. Então, agora a igreja é aquela mulher. Agora é aquela mulher. Mas no Antigo Testamento foi Israel. E a mulher é todo o povo de Deus, incluindo Israel e incluindo a igreja. Porque no final será somente um povo. No final, como limos lá em Zacarias, em Miqueias, se juntarão os seus irmãos, os irmãos do Messias, se juntarão com os filhos de Israel, porque Israel receberá o mesmo Messias e será inserido de novo no bom olivo. Então, voltemos agora de novo para Apocalipse 12, desde Miqueias. Quando vamos interpretar Apocalipse 12, acho que não temos que esquecer Gênesis 3. Você não precisa dizer que não é Cristo para que seja um remanescente, porque não pode haver remanescente sem Cristo. Cristo é a realidade que faz dar vida a esse remanescente. Cristo é o primeiro cumprimento. Então diz aqui, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tanto Israel
como agora a igreja está também sofrendo dores de parto. Você vê a história da igreja, tem sido sofrimentos. Às vezes um pouco de revelação em alguns irmãos produz divisões na igreja, perseguições, guerras de religião. Um pouquinho de coisa que o justo pela fé viverá significou guerra de religião na Europa. E também quantas confusões, perguntas, sofrimentos, até Cristo sendo a resposta a todas as perguntas. Cristo é a resposta de Deus. Cristo se formando na igreja, mas primeiramente o Messias mesmo. Antes dele se formar na igreja, ele teve que crescer em estatura, em graça, em sabedoria, ser aperfeiçoado para vir a ser autor de eterna salvação. Então não temos que interpretar de uma maneira única, sino incluir as duas partes aqui. Viu-se também outro sinal no céu, porque o Senhor nos mostra com figuras a história completa. Gênesis é a história e aqui está contando a história. A mesma história que se vê em Gênesis 3:15, desde o princípio para o futuro, aqui em Apocalipse, que no final se resume desde o princípio e com sua conclusão. Porque Apocalipse é a conclusão. Então, qual é a outra sinal no céu? E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ou seja, aquela serpente que estava destinada à inimizade com a mulher e o descendente da mulher, que é Cristo, que virou o corpo de Cristo ao se incorporar em nós, mas ele é Jesus, a cabeça e nosso corpo. Agora esta serpente se desenrolou, tem 7 cabeças. Estas cabeças do dragão se correspondem com as cabeças da besta. As cabeças da besta são 7 e as cabeças do dragão são 7. Quando você olha quais eram as cabeças do dragão, você pode perceber, mais adiante explica, que são aqueles montes, aqueles reis. Quando você olha desde a profecia de Daniel, quando Daniel fala das bestas, que aparecem todas juntas, misturadas, no final, na última besta, quando você vê Daniel, Babilônia é uma besta como leão, com boca de leão, Pérsia uma besta como um osso, Grécia uma besta como um leopardo, Roma como uma besta de ferro. Mas quando você vê a besta final, tem corpo de leopardo, boca de leão, pés de osso, tem aqueles chifres, ou seja, é uma síntese da civilização. A civilização globalista do tempo do fim, governada pelo anticristo, será uma síntese de toda a natureza bestial da chamada civilização humana. Todas as influências das anteriores civilizações se vão juntando num sincretismo globalista na última besta. Então, por isso é que quando Daniel vê as bestas, ele está desde o tempo de Babilônia e depois desde o tempo de Pérsia. E ele começa a ver desde ele para adiante. Ele vê Babilônia, vê depois Média e Pérsia, então vê Grécia, então vê Roma. Ele vê 4 bestas. Mas a besta de Roma sai em chifres. E aquele de chifres, entre eles sai um chifre blasfemo, que é o anticristo, o bestia final, o governante mundial final. Ele vê desde o tempo de Babilônia para lá, então ele só vê 4. Mas João não. João está no tempo de Roma. E ele vê 5 para trás, um que é no tempo dele, outro que é o 7º e um 8º que sairá dentre os 7. Mas é a mesma coisa que viu Daniel, somente desde uma perspectiva diferente. Daniel está vendo de Babilônia para frente, ele não está olhando para trás. Em cambio, João está no tempo de Roma e ele sim está olhando para trás. 5 foram. Quais foram os impérios antigos? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. O 6º
era Roma, quando estava João. Depois de Roma, haveria aqueles 10 chifres, aquele reino dividido, dentre os quais sairia aquele chifre blasfemo, o 8º, que é dentre os 7. Então, a visão que tem Daniel e a visão que tem João coincidem, somente que você tem que se colocar desde onde está olhando Daniel, desde onde e para onde está olhando João. E essas bestas, que são políticas, que são civilizações humanas, são inspiradas por espíritos, que são as cabeças do dragão, que se correspondem com as cabeças da besta. Por exemplo, em Daniel 10, aparece um príncipe de Pérsia. Quando foi derrubado o príncipe espiritual de Pérsia, então o império persa foi derrubado. Quando veio o príncipe da Grécia, o espiritual, o império da Grécia subiu. Quer dizer que, assim como a besta tem 7 cabeças, que são aqueles 7 principais impérios, o diabo tem 7 cabeças, que são aqueles principados diabólicos ao serviço de Satanás, que servem a ele, submetendo-lhe os governos do mundo, porque o mundo jace no maligno. E a inspiração do mundo é do diabo. Diz que o príncipe da potestade do ar opera nos filhos de desobediência. Não? Isso é uma corrente, uma influência, um rio maligno que vai desenrolando-se. E esse é o dragão. É o dragão com a sua semente desenrolada nos inteiros da terra, que perseguiram a seu povo, tanto Israel como a igreja. Então, estas 7 cabeças do dragão são os principados, tales como aquele de Pérsia, como aquele de Grécia e outros semelhantes, que são a inspiração, os governantes das trevas deste século. São os principados que inspiram as chamadas civilizações. Mas aqui não aparece a parte política, aparece a parte espiritual. O dragão é que tem estas cabeças. Por isso é que, no caso do dragão, as diademas não são 10, como no caso da bestia, são 7. Porque o poder, a autoridade, a tem aqueles espíritos malignos, tal como o príncipe de Pérsia, príncipe de Grécia, são os que têm aquele governo. Então, eles têm aquelas diademas. No caso da besta, já são 10 diademas, porque são os 10 governantes que, juntamente com a besta, governam e entregam a ela o governo. Então, por isso aqui aparecem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Estes 10 chifres são os finais. Estes 10 chifres representam o que foram as divisões e, ao mesmo tempo, depois federações que foram se formando. Somente que isso tem um governo espiritual. Depois vamos achar a parte política. Pero, olhando a história, veja você. Depois do que foi o Império Romano, que abrangeu desde Inglaterra, Portugal, Itália até o Meio Oriente, aquelas nações se dividiram. Veio a queda do Império Romano, veio as invasões dos bárbaros, e houve principalmente 10 povos que colocaram a base das nações, que depois foram as conquistadoras e colonizadoras da América, de países da África. Por exemplo, na África se habla francês, se fala francês, se fala inglês, se fala português, ainda espanhol, se fala lá no Saara, na Guiné Equatorial. Na América se fala inglês, se fala francês, se fala espanhol, se fala português. São como se fossem colônias. E agora, o mundo, como está sendo preparado já no projeto de constituição do planeta Terra, é um mundo dividido em 10 federações, onde a Latinoamérica é só um desses chifres. Os Estados Unidos com Canadá, Europa Ocidental, outro. E assim, quando você lê a situação atual, os planos globalistas de governo mundial que já existem, eu estava contando aos irmãos que aqui mesmo, quando houve a Cumbre de Rio,
não me lembro o ano exato que veio George Bush pai e outros presidentes, naquela cumbre já circulou aquele projeto de Constituição Mundial, dividindo o mundo em 10 federações. Então, o que foi o Império Romano, depois viraram as nações principais da Europa, que foram a base da conquista e colonização mundial. E daí a base da divisão atual projetada do governo do mundo em grandes 10 federações. E quem está detrás de tudo isso? O diabo. Mas ele tem seus representantes políticos na Terra. Mas aqui está apresentando, sim, claro, é assim. E sim, tem até sessões. Sim, os irmãos achariam que isto é estranho, mas o diabo, entre eles, tem reuniões em certos lugares, aparece vestido de púrpura, com olhos púrpuros, dirigindo reuniões com os grandes managers da banca, da ONU. Quizá vocês, não sei se têm notícia disso, parece que não. Bom, sim. Recomendo pelo menos ler o livro de Gary K., Rumo à Ocupação Mundial, e o testemunho de John Todd, Os Illuminati e a Bruxaria. Aí você vai encontrar muita informação que agora o tempo não dá. Como isto vai ser base para o outro, vou me metendo acá, porque depois já podemos ir mais rápido. Aquele site Espada, todo esse material. Sim. Site Espada, Sim. Exatamente, sim. Então, agora passamos ao verso 4. A sua cauda, ou seja, arrasta a terça parte das estrelas do céu. Mais adiante vemos que Miguel brigando com o dragão e os anjos de um com os anjos de outro. Então, estes anjos são estas estrelas. Ainda os anjos das igrejas são 7 estrelas. Mas os anjos do diabo também são estrelas. E o diabo também é como uma estrela caída. Bem? Então, esta terça parte das estrelas é a terça parte dos anjos de Deus que foram roubados por Satanás, que se rebelaram contra Deus. De cada 3, 1 foi com o diabo. Assim o Senhor também vai roubar 1/3 do diabo para a sua glória, como disse em Zacarias. Mas agora é outro assunto. As quais lançou para a terra. Aquelas demônias, aqueles anjos caídos, foram lançados para a terra. Ou seja, ele saiu da presença de Deus para os ares, dos ares tem que descer à terra, e daí descerá ao abismo no milênio, e depois, finalmente, ao lago de fogo. É a queda por tumbos de Satanás. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Uma daquelas cabeças do dragão, no tempo do nascimento de Jesus, era Roma. E Herodes estava representando o poder de Roma na Judeia, ainda que ele era idumeu. E ele quis matar o menino Jesus quando nasceu. Mas Deus providenciou que eles fugissem, e fugiram para o deserto, pelo sul, foram para Egito, duraram mais ou menos 3 anos e meio, quando tinham morto Arquelau, então eles voltaram, foram de novo para Nazaré. Então aqui, em primeiro lugar, um primeiro cumprimento típico, aconteceu com o próprio Jesus. O inimigo quis matar quando ele era menino, mas Deus guardou ele, protegeu ele, e depois ele viveu, cresceu, venceu, morreu, ressuscitou e ascendeu. Ou seja, como diz aqui, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Este filho varão se corresponde com o descendente da mulher, que é o próprio Cristo. Não podemos tirar a Cristo deste lugar. Sim, claro, ele depois se incorporou no seu corpo. E haverá vencedores no corpo, que Cristo se formará neles, na estatura do varão perfeito. Mas isso só acontece se ele mesmo for o varão perfeito primeiro. Bem? Ele é a semente da mulher. Ele é o que nasceu da mulher.
da Virgem Maria, que é representante do povo de Israel, representa a igreja, né? Então, ela é como uma parte de Israel e também da igreja, então ela é como se fosse um símbolo da mulher. Claro que não sou ela, mas ela representa. O que ela falou, seja comigo, segundo tua palavra, e o que a igreja fala ao Senhor, Senhor, seja comigo, segundo a tua palavra. Que teu poder forme Cristo em mim. Amém. E disse, e o seu filho, ou seja, Jesus Cristo, foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, Satanás não pôde destruir ele, mas bem, ele foi destruído por este filho, e o filho foi arrebatado. Este arrebatamento é a ascensão de Cristo, que é a virtude do arrebatamento da igreja. Se ele não tivesse ascendido, a igreja não poderia ser arrebatada, porque ele foi primeiro para poder ser a vida da igreja. Então, agora, o mesmo Cristo que ascendeu, que está à destra do Pai e que mora em nós, se está formando dentro de nós, assim como um menino. Por isso, quando a mulher está recém-grávida, ela não está segura, porque ela não tem nenhum movimento daquele menino no seu interior, ela tem que fazer um Papa Nicolaus para saber se está grávida ou não, mas depois de 5 meses não precisa mais Papa Nicolaus. Aquele menino já virou futebolista, boxeador, e se começa a mover dentro dele. Assim também, no começo, a gente não sabe nem diferenciar o que é a carne, o que é a alma, o que é espírito. Na medida que vai madurando em Cristo, vai conhecendo o mover de Deus e a formação de Cristo no seu espírito e no seu coração, no seu interior. Então aqui vai acontecendo esse assunto. O seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Agora, como ele não é único, sino primogênito entre muitos irmãos, e ele é a cabeça do corpo, e este filho é a semente de Abraão, Abraão que falou que nós, então, somos também a semente de Abraão, porque somos um em Cristo. Você lê Gálatas, como diz que Cristo é a semente de Abraão, e, portanto, nós, como estamos em Cristo, como Cristo está em nós, como somos seu corpo, nós também somos a semente de Abraão e somos herdeiros. Cristo é o herdeiro cabeça e nós somos o herdeiro corpo. Então, assim como ele venceu e se sentou no trono à destra do Pai, Jesus disse também, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, isto tem cumprimento primário em Jesus Cristo e cumprimento secundário na igreja. Mas não haverá cumprimento na igreja se não se tivesse dado primeiro cumprimento em Cristo. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Maria fugiu para o Egito, através do deserto do Negev. Também, quando a igreja nasceu, Jesus falou que quando vissem Jerusalém rodeada de exércitos, fugissem. E eles, quando houve um respiro, uma pequena pausa, e os exércitos de Tito rodearam Jerusalém, os crentes fugiram para Peia e para Petra, para o que hoje é Jordânia. E lá foram protegidos. E também está escrito que no tempo do anticristo haverá um lugar protegido na mesma Jordânia. Gostaria que vocês vissem isso comigo, qual é o lugar que está guardado para proteger aos israelitas que fugem. Então vamos primeiro em Daniel, capítulo 11. Estes dias estivemos lendo Daniel, mas na reunião da Associação Betel. Então, preciso de novo ler essa passagem. Daniel, capítulo 11, desde o verso 31, onde aparece
a abominação desoladora, se começa a descrever o governo do anticristo e os acontecimentos desse governo. Desde Daniel 11, capítulo 11, verso 31. Aí aparece um momento da abominação desoladora, não? E aparece aquele rei que se engrandece sobre todo Deus, que é o anticristo, e está descrito, podemos dizer, o governo do anticristo e as circunstâncias do Armagedon neste capítulo 11 e capítulo 12. Chamo desde agora a atenção que, de novo, não podemos interpretar Apocalipse 12 sem Daniel 12. A mesma luta de Miguel com o dragão, que aparece em Apocalipse 12, é a que aparece em Daniel 12. Então, não vai interpretar Apocalipse 12 esquecendo Daniel 12. Porque o Miguel que aparece em Daniel 12 é o mesmo Miguel que aparece em Apocalipse 12. Mas em Daniel 12, a cronologia da intervenção de Miguel está muito mais clara. E assim nos ajuda a interpretar melhor Apocalipse 12. Então, naquela parte do tempo do anticristo, dice o verso 41 de Daniel 11 o seguinte: entrará também na terra gloriosa, esse é Israel, e muitos sucumbirão, mas do seu poder, olha, escuta aqui o parênteses que Deus colocou para o inimigo. Há um lugar que foi preparado aqui para que não chegasse o anticristo. Estas escaparão, do seu poder escaparão estes. Edom, que corresponde com o sul de Israel, Moabe e as primícias dos filhos de Amon, ou seja, Jordânia. Se vocês têm um mapa de Israel, imaginemos um mapa de Israel aqui, depois que desce o rio Jordão, onde que está? Ah, obrigado, aqui está, tá bom. Amém. Então, aqui este é o Mar de Galileia, este é o rio Jordão, este é o Mar Morto. Então, do rio Jordão para o oriente é Amon, que era um dos filhos de Lot, e hoje a capital de Jordânia é Amã, que vem de Amon. E do Mar Morto e do Arabá, porque o Mar Morto depois desce para o Arabá, que vai até o Golfo de Acaba. Este é o Arabá, um deserto que é como um leito de um rio grande, amplo, largo. Então, do Arabá e do Mar Morto para o oriente é Moab, e do Jordão para o oriente é Amã. Ou seja, e o sul de Israel, o que era hoje o Negev, o monte de Seir, era Edom. Então, Edom, Moab e a maioria dos filhos de Amon, ou seja, Jordânia. De novo, como aconteceu no ano 70, quando o exército de Tito entrou em Jerusalém. Eles fugiram para onde que fugiram? Para a Jordânia. Então, diz aqui que essas províncias vão escapar. Ou seja, que é um território reservado por Deus, para que lá fujam os desterrados do tempo do devorador. Vamos ver outra passagem que fala da mesma coisa. Vamos ver Isaías, capítulo 16. Isaías, capítulo 16. Desde o capítulo 15, há uma profecia acerca de Moab. É uma profecia que tem que ver com Moab. Moab era o outro filho de Lot, que hoje corresponde ao sul da Jordânia, onde está Petra, onde os cristãos fugiram também, como Peia. Então, no capítulo 16, continua a profecia que está no capítulo 15. E diz aí, desde o verso 1. Estamos em Isaías
16, desde o verso 1, os primeiros versos. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Sela, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales de Arnon, que dizem, Arnon é um rio que desce ao Mar Morto por Moabe. As jornadas de Israel passaram por aí, porque Israel não entrou pelo sul do Negev, sino que quando chegou ao sul do Mar Morto em Obot, tomou a direção de Moab e subiu pelos montes de Moab até o Monte Nebo, que depois que termina o Mar Morto, daí o Monte Nebo vê para a terra. Lá embaixo está o Rio Jordão, Gilgal e Jericó. Então, aqui está falando desse Arnon. E diz assim, verso 3. Coloquem muita atenção aqui. Verso 3. Tem aberto as suas Bíblias aí? Bom, dá conselhos. Ó, note, Deus está falando que os jordanos têm que chegar entre eles a um acordo. A esposa do rei atual é cristã. Executa o juízo e faz, olha aqui, Deus está falando para Moab, faze a tua sombra no pinho do meio-dia como à noite. Ou seja, os de Moab têm que fazer sombra, têm que ocultar lá em Jordânia, como se fosse de noite, ainda sendo de dia. Esconde os desterrados e não descubra os fugitivos. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixará a terra. Então você vê que Deus destinou a Jordânia como refúgio dos desterrados de Israel, aqueles que estiverem naquela região. Então agora voltamos para Apocalipse, capítulo 12. Isso já teve um primeiro cumprimento no ano 70, que era como uma figura da grande tribulação. Mas não era ainda a grande tribulação. Então diz aqui, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nela sustentem durante 1260 dias. Esses dias também estiveram os cristãos fugindo. Esses dias também estuvo Cristo fugindo. E esses dias, que são os da grande tribulação, estarão protegidos os que formem parte da mulher. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Note agora comigo de novo Daniel, mas capítulo 12. Por que estou aqui lendo juntamente com Apocalipse e Daniel? Porque, irmãos, Daniel está falando deste aparecimento de Miguel, desta missão especial que tem Miguel como príncipe do povo de Israel. Ele tem um trabalho, ele tem que derrubar o dragão para a terra. Mas, note como começa o capítulo 12 de Daniel. Nesse tempo, você viu a correspondência de Daniel com Apocalipse? Desde 11:31 aparece a abominação desoladora, e aí começa a aparecer aquele povo que conhece a Deus, e aquele povo que age, que trabalha, que ensina, ainda que seja perseguido, e aparece aquele rei fazendo a sua vontade, se engrandecendo sobre todo Deus, fazendo uso de um Deus estranho, ou seja, do dragão, porque o dragão que dá o poder à besta é o Deus estranho deste rei altivo que aparece em Daniel 11, na última parte de Daniel 11. E depois então aparece aquelas vindas dele para Jerusalém, para Israel, e aparece aquela
províncias que escapam dele. E depois, então, continua aquela visão no capítulo 12, porque a visão abrange capítulo 10, 11 e 12. É só uma visão. São 3 capítulos, mas foi uma experiência longa que teve Daniel. A visão, são 3 capítulos, mas é só uma visão. Mas note em que momento aparece Miguel aqui. Já desde o verso 31 do capítulo 11, já está a grande tribulação, já está o anticristo. E é no final, não no começo, não para um arrebatamento, não por causa de um arrebatamento que o diabo é tirado para baixo, não. Porque alguns interpretam que quando sube a igreja, o diabo é tirado para baixo e que a igreja sube antes da tribulação. Mas olhe bem, a queda do diabo, depois da briga de Miguel, com Miguel, é neste tempo, já bem avançada a tribulação, não antes da tribulação. Verso 1 do capítulo 12. Nesse tempo, já a grande tribulação começou, no meio da última semana, lá na abominação desoladora, no verso 31 de Daniel 11. E foi descrevendo muitos acontecimentos, e Armagedon mesmo aí. E então chega no final para Miguel em Daniel 12. E nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia. Então note que esse tempo de angústia é grande tribulação. A luta de Miguel não é antes da tribulação, é durante a tribulação. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, tudo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Essa é a primeira ressurreição. Uns para a vida eterna, os da primeira, e outros, os da segunda, para a vergonha e horror eterno. Então, irmãos, assim como temos que ler Gênesis 3,15 para interpretar Apocalipse 12, do mesmo jeito temos que ler Daniel 11 e 12 para interpretar Apocalipse 12. Não interprete sem concordar com Gênesis e com Daniel, porque estão se referindo aos mesmos assuntos. Se você não tem em conta Gênesis e Daniel, pode interpretar errado Apocalipse 12. Então, seguimos lendo aí. Estamos em Apocalipse 12, 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Você nota que a sequência que aparece em Daniel 12 é a mesma sequência que aparece em Apocalipse 12. Você viu? Primeiro aparece a mulher fugindo e depois Miguel brigando. E aqui também. Todavia não prevaleceram o dragão, nem mais se achou no seu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ontem lembramos a quinta trombeta, quando aquela estrela caiu e lhe foi dado a abrir o poço do abismo. Então, note, irmãos, este então é depois da queda do dragão. E a queda do dragão é depois da briga com Miguel. E a briga com Miguel é bem dentro da grande tribulação. Bem bastantes versos depois do 31 de Daniel 11. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador
de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Note, aqui a vitória não é o arrebatamento. Aqui a vitória ainda é na terra. Como venceram eles ao dragão? Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Aqui não está falando de arrebatamento. Por isso festejai os seus, e vós os que neles habitais, ou seja, todos os irmãos que têm morto em Cristo, ao longo das idades, estão descansando no paraíso, que segundo os Tessalonicenses, capítulo 12, é o mesmo terceiro céu. Paulo fala do paraíso, que faz 14 anos, conheceu o nome, que foi arrebatado ao paraíso, e repete a mesma coisa, que foi arrebatado ao terceiro céu. Eu, pessoalmente, creio que ele não está falando duas coisas distintas, senão falando uma mesma coisa com duas expressões para significar uma com a outra, e a outra com a uma. Paraíso, terceiro céu é paraíso. Alguns pensam que o paraíso é debaixo da terra. Era o seio de Abraão debaixo da terra. Mas Cristo ascendeu, e quando Estevão estava por morrer, Estevão viu ele no trono, em pé, lhe recebendo, não debaixo da terra, sino lá, na glória. E Paulo dizia que ele preferia morrer e estar com Cristo, e Cristo já não está debaixo da terra. E aquelas almas estavam debaixo do altar, mas esse altar não era o altar de bronze, sino o altar de ouro que fica no céu, como diz Apocalipse 8. Então seguimos aí. Por isso festejai os seus, e vós os que neles habitais, ou seja, os irmãos que estão descansando no terceiro céu, que é o paraíso, de onde o Senhor com trompeta vai juntar seus eleitos de um extremo do céu ao outro, para vir com ele, na sua vinda, a tomar seus corpos em ressurreição. Vamos ver isso aqui em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ou seja, essa é a vinda de Cristo com todos os santos, porque os santos estão descansando lá. E quando o Senhor venha, Ele vai reunir eles, os que dormem em Cristo, Ele vai reunir eles para trazer eles à terra. Mas eles, quando estão lá, ainda não têm corpos ressurretos. Então, Ele vai trazer eles, como diz aqui, então eles ressuscitarão primeiro, os que estão vivos serão transformados. Tudo isso num momento. Num momento, não 2 momentos nem 3. Num momento, num piscar de olhos, na final, não na primeira, nem antes da primeira, nem na terceira, na final, trombeta, que é a 7ª, então aí tomarei eles. Então, voltamos para Apocalipse 12. Por isso festejai os seus e vós que neles habitais. Por isso nos detivemos nesta digressão. Os que habitam nos céus não são os arrebatados, sino os santos que morreram, que estão com Cristo. Pois o diabo desceu até vós, aos que habitam na terra agora. Aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo, porque ele sabe, ele mente, mas ele sabe. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, ou seja, a igreja e a Israel. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia. Isso está interpretado
no livro do Pentateuco, quando Deus fala que Ele é a grande águia, que Ele libertou do Egito a Israel como águia toma seus pintinhos sobre suas asas. E assim Ele tirou a elas. Ou seja, estas duas asas da grande águia é a proteção providente, o cuidado de Deus. Não tem águia melhor, não tem asas melhores que as asas de nosso Deus. Para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Ou seja, guardada, como falava o verso 6, 1260 dias, o tempo da grande tribulação. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Sempre a Bíblia, os exércitos são considerados como rios, mas também a corrente deste mundo, que é segundo o príncipe da potestade do ar, também é um rio. Então o inimigo quer que nós sejamos arrastados pelo rio, ou seja, perseguidos, ou se não, misturados com o mundo. Tanto a corrente do mundo é um rio, Efésios capítulo 2 fala dessa corrente do mundo, e também a perseguição, os exércitos que ele envia, como fiz no passado, assim com estas mesmas expressões eram representadas as invasões dos exércitos inimigos contra o povo de Israel, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio, já seja por perseguição, mas se ele não te persegue, como falamos a vez passada, com exército, te pode perseguir com shopping, com TV, com internet, se você pode te arrastar com a corrente do mundo, que Jesus falou que vem como um laço. A terra, graças a Deus, umas vezes penso, Senhor, seria bom que não houvesse tanto terremoto, mas, Senhor, se não há terremotos, meus filhos, quem vai ajudar vocês? A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Ou seja, tudo que o diabo tinha preparado contra o povo de Israel e da igreja, o remanescente final, através dos movimentos da terra. Pode ser movimentos telúricos, a terra vai abrir a boca, vai tragar aqueles exércitos e também vai derrubar aqueles shopping. Seja qual seja a corrente que ele quer enviar, o rio, qualquer das caras do rio, é o mesmo diabo. Não fique enganado. Se tem cara de shopping, é o mesmo que tem fuzil. É o mesmo. Não é outro diabo. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes, ou seja, o último remanescente da sua descendência, ou seja, aqueles que não fugiram para o lugar preparado. E quem são estes? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Parece que são judeus cristãos agora. Vi, porque a visão continua. E disse aí, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Este é o inimigo. Agora o inimigo está na beira do mar. Agora ele vai usar, porque diz que o dragão deu seu poder e autoridade à besta para perseguir os crentes. Então vamos ver como esse dragão vai fazer essa perseguição. Ele sempre acostuma usar o poder legal do Estado. Porque ele quer extorsionar. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Você vê que aqui a besta final, como descreve acá e no seguinte verso, é um sincretismo, uma síntese global
da história das civilizações humanas. Diz a besta que viera semelhante a leopardo. O leopardo, na visão de Daniel 7, era o Império Grego. E nota que o corpo da civilização final será de leopardo. Influência grega. A influência da filosofia grega, ainda da política grega. Aí está no final. Mas não somente temos leopardo. Diz aí, com pés como de urso. Que é o que é Pérsia. E o que antes era Pérsia, que não era somente Irã hoje, sino que abrangia aquelas satrapias até a própria Escítia da Rússia e da Ásia Central. Aqueles exércitos eram lentos. Quando os Xerxes, o Artaxerxes, invadiam, eram até com 2 milhões de soldados. Devagar, mas vinham arrasando tudo. Alexandre Magno não. Ele era veloz como um leopardo, rápido, diferente dos outros. Mas aqui aparece a besta final, uma mistura de rapidez e aplastamento. O que era osso só, aqui é leopardo misturado com osso e com leão. E boca como boca de leão, que era a Babilônia. E deu-lhe o dragão o seu poder, como lemos em Daniel, que através de um Deus estranho conseguiu poder aquele rei. Deu-lhe o dragão o seu poder e o seu trono. O trono do dragão, o trono do próprio diabo, porque é ele que reina no mundo. Como Jesus falou, onde está o trono de Satanás, e grande autoridade. Então vi uma das suas cabeças, porque já vimos que o dragão tem várias cabeças. Se você vê as cabeças historicamente como aparecem no capítulo 17, aí aparece a parte histórica, ou seja, 5 foram antes da sexta, que estava em pé durante o tempo de João, que foram os 5 impérios grandes anteriores a Roma: Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. 5 foram. Um era Roma, outro virá, os 10 chifres, o momento atual. E o 8º é dentre os 7. Ou seja, é a síntese final da civilização humana no governo mundial do fim. Agora você vê, a situação agora, você vê que existe um personagem que é o 8º, que sempre se reúne com os grandes 7. Vocês têm ouvido falar da política internacional, os grandes 7? Aí aparecem aqueles grandes países principais que governam a economia e a política do mundo: Estados Unidos, Canadá, Alemanha, França, Japão, Itália e Inglaterra. E aparece sempre entre eles um 8º, que é o secretário. O secretário que representa tudo. Ou seja, toda a história mundial, que tem uma parte histórica, tem uma representação final, no governo final. Mas lembre-se desses 10 chifres. O governo mundial, eles têm o plano de estabelecer um governo mundial, mas dividido em 10 federações, que vêm do que foi as antigas lutas da Europa, conquistas que foram preparando o mundo para que virassem depois federações semelhantes. Países da América Latina vieram da Espanha e de Portugal, então eles formam um número dessa federação. A Europa Oriental outro, a Europa Ocidental outro, e assim vários deles. A África Preta, a África Árabe e os tigres da Ásia, são 10. Lembrem-se desse livro que falei, Rumo à Ocupação Mundial, de Gary Carr. E do projeto de constituição do planeta Terra, que está circulando, e aqui circulou em Brasil, na Cumbre de Rio. Então, diz aqui: então vi uma de suas cabeças, as cabeças da besta, no passado têm sido aqueles impérios. No presente está representado naqueles grandes líderes do mundo. Mas uma dessas cabeças foi herida, golpeada de morte.
no tempo de João, diziam que Domiciano, que era aquele imperador que reinou durante o tempo que João escreveu o Apocalipse, era um segundo Nerão, que era um Nerão revivido, que Nero tinha sido morto e que agora apareceu de novo em Domiciano. Mas aquilo é somente como se fosse uma espécie de alegoria, de parábola. Eles tinham que adorar a estátua de Domiciano. E foi colocada precisamente em Esmirna, onde houve muitos mártires, porque eles rejeitaram adorar a estátua de Domiciano. Assim mesmo fiz também no passado Antíoco Epifanes. Se você lê o livro primeiro dos Macabeus, que é um livro apócrifo, mas um livro que conta a figura do anticristo que foi Antíoco Epifanes, você vê como ele proibia ler a Bíblia, profanou o lugar do santuário sacrificando porcos no templo de Deus, se engrandecendo, chamando-se ele Teu Epifanes, ou seja, Deus manifesto. Ou seja, perfeitamente uma primeira tipologia, não uma primeira, já Nimrod foi também, uma tipologia do anticristo. Assim mesmo aconteceu no tempo de Nero e de Domiciano. Mas isto não é somente histórico, isto projeta a profecia para o futuro, para o final. Então Deus muitas vezes permite que as circunstâncias da história sejam semelhantes àquela que será a final e servem de lição. Mas então diz aqui, uma cabeça foi golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Ou seja, aquilo que parecia aquela grande besta de Roma, que era uma das cabeças da besta, caiu o Império Romano. Vieram os bárbaros, inundaram, invadiram, mas o Papa saiu vestido de vestes, recebeu a eles e os invasores se prostraram ante o Papa, Leão Magno. E a partir do papado, o que era o Império Romano pagão virou o Sacro Império Romano e reviveu Roma. Então Roma continuou. Você vê que aquela estátua de Daniel, aquela cabeça de ouro era Babilônia, aqueles peitos e braços de prata era Média e Pérsia, aquele ventre e muslos era de bronze, que era Grécia, e aquelas duas pernas eram de ferro, que era a quarta besta, que era Roma. E de Roma saíram 10 chifres, que correspondem ao reino dividido dos 10 dedos da estátua. Antes dos 10 dedos da estátua havia as duas pernas de ferro, que representam o Império Romano, que tinha uma perna na Europa, na Itália, em Roma, e a outra perna na Ásia, em Istambul, que agora é Istambul, que era Bizâncio, que foi Constantinopla. Os 2 reinos de Roma, abrangendo Ásia e abrangendo Europa. Depois vem um reino dividido. Então, aí você está vendo que Roma é uma dessas pernas e é uma das cabeças da besta, que teve uma queda e um reencauche, uma revivida. Reviviu do mesmo jeito que eles pensavam que Domiciano era Nero revivido, assim o Sacro Império Romano, que continuou com um papado, que está falando das raízes da Europa, mas que vai ser aborrecido pelos 10 chifres para entregar o poder ao continuador da besta. Porque, olha, irmãos, Daniel 7 fala da quarta besta, que é Roma, e é dela, ou seja, da Europa, de onde saem os 10 chifres, de onde sai a colonização do mundo, a influência cultural do mundo e a divisão federal do mundo. E desses 10 chifres sai aquele chifre que é o anticristo. Ou seja, que é a mesma besta de Roma, que passa do César para o Papa, do Papa para as nações, das nações para as federações, das federações para o globalismo do anticristo. É a mesma besta. Aquele chifre blasfemo surge da quarta besta. Deus mostra para Daniel somente 4 bestas.
E aquela quarta é a que tem 10 chifres, e aqueles chifres são os que derrubam a ramera, a meretriz, e entregam o poder ao chifre blasfemo, que é o anticristo. Então diz aqui, essa ferida mortal foi curada. Você vê agora a Europa renascendo. Se você conhece um pouco da política internacional ou da geopolítica da Comissão Trilateral, eles falam de Comissão Trilateral, quer dizer, eles estão equilibrando as economias do Ocidente, ou seja, Estados Unidos e Canadá, com as da Europa e com as da Ásia, especialmente o Japão e os tigres da Ásia, para colocar o ponto da balança na Europa. Esse é o propósito da Comissão Trilateral. Se você lê o próprio Gorbachev, a Perestroika, livro que ele escreveu, ele mesmo fala disso, do civilização planetária que tem que ter seu ponto de governo na Europa, o próprio Gorbachev. Esse é o plano deles. Esse é o plano deles. Então diz aqui, e adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta. No verso 3 dizia, essa herida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Ou seja, o ressurgimento da Europa dividida, agora unida, preparando a bênção do anticristo. Não se esqueçam da Europa. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, olhe como a gente vai adorar. A gente já quando está nesse mundo tão globalizado, essa interdependência econômica das nações, de tudo, eles vão dizer, mas quem vai poder viver sem um sistema? Ou seja, a gente vai se resignar à situação preparada pelo diabo. E diz, como vão adorar ao dragão? Diz, adoraram ao dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quais eram as palavras de adoração da gente? Quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Pois o Senhor Jesus Cristo e seus filhos podem pelejar contra a besta. E é muito melhor Jesus que a besta. Mas a gente que se esqueceu de Deus e virou somente atualizada, contemporânea, vai adorar a besta. Mas quem pode viver fora deste sistema? Temos que nos submeter, como os meninos vão tomar leite se não tem a marca da besta. Tem que se submeter. Assim vão adorar a besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, ou seja, os tempos dos 3 anos e meio da grande tribulação. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, como falava Daniel 11, segunda parte, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam nos céus, ou seja, os santos que têm sido mortos desde o princípio do cristianismo, desde Estevão para cá. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos. Aqui está a perseguição contra os cristãos, na grande tribulação. E os vencesse. Não que eles rejeitassem a Cristo, mas vai matar eles, não vai permitir eles surgir, vai tratar eles como cidadãos clandestinos, contrários ao governo, anti-humanos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, desde a fundação do mundo. Os nomes foram escritos desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Ou seja, que a nossa resistência não é tipo zelote, é espiritual. Os zelotes resistiam com armas, mas Jesus fala que não é assim. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, o mesmo que se falou para Filadélfia. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança,
eu também te guardarei da hora da prova que há de vir sobre o mundo inteiro. Vi ainda, oh, meu Deus, mais? Uno pensaria, já está terrível este mundo e agora vai falar de uma outra besta. Agora, olhem bem acá. Já não vai falar de Babilônia, porque isso já está incluído no globalismo final. Não vai falar da Pérsia, não vai falar do Império Grego, do Império Romano, mas vai falar de besta. As bestas na Bíblia são impérios. Claro que esses impérios têm algum personagem. Às vezes esse personagem pode mudar. Foi-lhe falado para Daniel, são 4 reis. Mas 4 reis não é a mesma coisa que 4 pessoas. Há uma diferença entre um rei e uma pessoa. Por exemplo, o rei da Babilônia é um rei, mas Nabucodonosor I é o rei da Babilônia. Nabucodonosor II é o rei da Babilônia. Nabonido é o rei da Babilônia. Evil-Merodach é o rei da Babilônia. Belsazar é o rei da Babilônia. Não é a mesma coisa um rei que uma pessoa. Você não pode contar nomes de pessoas, porque todas essas pessoas são somente o rei. Você fala o Papa. Bom, João 23 é o Papa. Pio XII é o Papa. João 23, Paulo VI é o Papa. João Paulo I é o Papa. João Paulo II é o Papa. Benedito XVI é o Papa. É uma pessoa, não. É um rei. Mas muitas pessoas são esse mesmo rei. Você fala o rei de Pérsia. Ciro, o rei de Pérsia. Cambises, o rei de Pérsia. Esmerdis Bardiya, o rei de Pérsia. Dario Staspes, o rei de Pérsia. Xerxes, o rei de Pérsia. Assuero, o rei de Pérsia. Artaxerxes, o rei de Pérsia. Você vê, do mesmo jeito, acontece depois com o rei da Grécia, com os imperadores romanos. Um rei não é uma pessoa. É o chefe de um império. E esse posto de rei é ocupado por muitas pessoas e, às vezes, por muitos anos. Mas é o mesmo rei. Então, não podemos colocar nomes pessoais, senão civilizações. Então, diz aqui, desta besta, que outra besta. Claro que depois, assim como o Império Romano é governado por um César e o governo mundial será governado por um anticristo pessoal, assim também há todo um sistema ao serviço desse anticristo, há um espírito de anticristo, há uma plataforma, mas tem uma cabeça que é uma pessoa, que pode ter sucessores. No caso do anticristo, não, 3 anos e meio. Mas o mistério de iniquidade já está, o espírito já está, gente trabalhando para um governo mundial já está. Candidatos ele já tem tido várias vezes. Mas Deus não tem permitido, porque a igreja ainda não está lista. Então, aqui, esta outra besta também se refere ao que sempre besta se refere. Besta sempre se referiu a impérios. Claro que esta segunda besta depois será chamada o falso profeta. Ou seja, que será uma pessoa que encabeçará um sistema. Mas o sistema político imperial é o que é chamado de besta. E aqui está falando uma besta que tem 2 chifres de cordeiro, mas que fala como dragão, que é aliada da primeira bestia. E a primeira bestia tem seu assento na Europa Ocidental. E esta outra bestia são outros impérios, ou seja, um império duplo, anglo-americano, aliado com o Ocidente. Eu pessoalmente creio que esta besta, que vai descrever no capítulo 13, que o número dos Estados Unidos é o 13, tem 13 estrelas, 13 raias, sempre o número 13, e é uma besta. Vamos ver se o que fala aqui não são eles. Porque depois do Império Romano, aconteceu aqueles países da Europa, mas aqueles países da Europa são o mesmo Império Romano. Mas qual é outra bestia aliada no Ocidente?
Qual é o outro poder político imenso que exerce autoridade em frente da Europa, aliado com a Europa, que tem poder para fazer cair fogo do céu? Vai para Afeganistão, vai para Iraque, para Panamá, para Granada, para todo lado, para a Líbia, faz cair fogo do céu, que está mandando organizar o mundo para um dinheiro que seja uma marca da besta. Quem são os chefes desse sistema de unidade monetária? Estão os da mesa redonda, formados por britânicos e americanos principalmente. Eu, pessoalmente, creio que esta outra besta, com chifre de cordeiro, ou seja, uma civilização que presume de ser cristã, que diz ser cristã, seus chifres são de cordeiro, mas fala como dragão. Está falando do novo ordem mundial, de acordo com a Europa Ocidental, com o mesmo poder que eles, mas não rivalizando com eles, sino aliados. E se você conhece os personagens da Comissão Trilateral norte-americanos, eles estão trabalhando em favor da Europa. Se conhece a alta política. Precisam conhecer um pouco acerca da Comissão Trilateral. Diz aqui: possuía 2 chifres, este emerge da terra, ou seja, é outro império, porque é besta. Que outros impérios têm surgido depois dos europeus? Inglaterra e depois América, associados. 2 chifres. Você vê sempre aí Bush e Blair, aunque não são só eles dois, não. Já falei o que uma pessoa é uma coisa e uma besta é outra coisa. Parecendo cordeiro esses chifres. Ou seja, é uma civilização aparentemente cristã, mas falava como dragão. Ou seja, mentirosa, astuta, querendo governar o mundo, querendo organizar o mundo para um governo mundial, querendo organizar a economia do mundo. Porque ele vai usar o negócio da economia para forçar a política e para forçar a religião. Quando existe uma interrelação de sistemas bancários, de transferência eletrônica de fundos, de economias, as aduanas se derrubam, se criam convênios aduaneiros, se cria uma nova realidade econômica que força uma realidade política que se adeque à nova realidade econômica. Então, a nova política é para se adaptar à nova economia. E depois tem que ter a religião ao serviço da economia do globalismo. Os que mais estão interessados no ecumenismo, convidando pastores, imãs, rabinos a conversar juntos, são essas pessoas. Porque os negócios deles são afetados pelos fundamentalismos religiosos. Então, eles preferem o ecumenismo religioso, globalismo político e interdependência econômica. 3 espíritos imundos que reúnem os reis da terra para pelejar contra o cordeiro. Economia, política e religião. E diz aqui, falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Onde você viu outro império tão forte como aqueles que vinham da Europa? Onde encontra eles? Somente aí, só nos Estados Unidos. E diz, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Ou seja, está de acordo com o surgimento da Europa. E isso é, em essência, o que é a política da Comissão Trilateral. É isso. Vou explicar um pouquinho na frase. Antigamente, o sistema econômico que Lord Maynard Keynes preparou era que a economia mundial tinha que ter um garante. E aquele garante era os Estados Unidos. Mas depois que veio a OPEP e o petróleo fez sacudir as economias deles, eles se reuniram e disseram que tinham que criar um novo ordem econômico internacional
que já só Estados Unidos sozinho não era suficiente para garantizar e que precisavam entrar em acordo, por isso fala trilateral, o Norte de América, Europa e Ásia. E por isso fala trilateral. Mas o ponto de equilíbrio seria Europa. Esse é o plano deles. Está nos documentos deles. Não é uma coisa muito conhecida, porque eles não querem que a gente esteja sabendo isso. Eles preferem que esteja no futebol, basquetebol, reinado de beleza, todas essas coisas, não? E eles vão fazendo o deles, por enquanto. Sim. Então, disse, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Ou seja, todos os países ficam temerosos de uma invasão. Chegam com aviões, tiram bombas. Quem tirou aquela bomba em Hiroshima, em Nagasaki? Não foi Estados Unidos? Fogo do céu? Não está fazendo assim em todas as partes agora? Assim está fazendo. São eles que estão fazendo mais. Ou você tem algum outro candidato? Pode ser, mas para mim o melhor candidato é esse. Não sou dogmático, mas parece, não? Me inclino muito a pensar. Há irmãos que não querem nem pensar nos Estados Unidos, mas são muito perigosos. Tem cristãos lá também. Mas os chifres de cordeiro falam como dragão, esse é o problema. E diz aqui, e foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da... perdão, estava saltando um pouquinho. Verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Se nós vamos ao tempo dos prototipos, aquele Nero revivido que foi Domiciano, estabeleceu a adoração imperial e fizeram estátuas que tinham que ser adoradas para demonstrar a sua fidelidade ao Estado. Ou seja, sempre se utiliza o Estado para forçar a adoração. No tempo de Daniel se fez aquela estátua também, todo mundo tinha que adorar ela, e Daniel, não. Daniel abriu as janelas para Jerusalém para adorar a Deus, não quis adorar aquela imagem. Na bruxaria sempre se usam imagens para que façam falar imagens. Às vezes dizem que uma virgem está chorando sangue, e sempre quando a gente entra debaixo daqueles espíritos, os quadros falam, as estátuas falam, e com estes poderes do diabo, bem pode esta imagem da besta ser o equivalente da abominação desoladora. Como o próprio Antíoco Epífanes colocou uma imagem de si mesmo no lugar santíssimo em Jerusalém e fez sacrificar porcos em honor de Júpiter olímpico, que era ele manifestado. Ou seja, já aconteceu isso. Pode ser alguma coisa, a abominação desoladora, pode ter algum tipo de representação, mas, amados, todas essas figuras representam ideias e planos e espíritos. Uma imagem, principalmente, é uma representação. Pelo tanto, uma representação do governo mundial, bem poderia ser a ONU. Não sou dogmático, mas que é a ONU? Há uma irmã que se reúne conosco, uma amiga nossa, que ainda trabalha no Congresso da Colômbia, e ela é especialista em relações internacionais, e ela estuvo lá na Ginebra, porque não é lá em Manhattan onde está a parte principal. Manhattan está somente a parte de exportação, mas os cérebros estão na Ginebra. Lá eles já estão falando de um governo mundial.
Já eles estão pensando como que um governo mundial é de fato uma coisa mais próxima. E uma imagem da besta é uma representação dela. Diz que é uma representação do governo mundial. Pode ser uma organização representativa que pretende falar a nome da besta e mandar matar a quem não se submetere a eles. Já nos Estados Unidos, em alguns estados, já existem preparadas prisões para os dissidentes. Para a Colômbia, estava chegando um barco de guilhotinas. Existe essa palavra guilhotinas? Não de papel, de cabeças. Graças a Deus, estava afundando o barco, vinha da França para a Colômbia e tiveram que pegar aquelas guilhotinas para o mar. Mas o que estavam fazendo, enviando guilhotinas para a Colômbia? Quem está detrás disso? Você entende? Coisas estranhas. A notícia era pequenininha, mas bem completa, mas pequenininha. De futebol era grande, não? Mas aquela era pequenininha, mas foi clara, foi suficiente. Falei de aprovação de tortura nos Estados Unidos agora. Sim? A aprovação da tortura. Oh, imagina. Eles estão preparando tudo. Já existem prisões. Não só isso, já existem prisões secretas da CIA, onde eles, em segredo, em qualquer país, pegam a gente, escondem e torturam em outra jurisdição onde não está proibido. O mundo vai para lá, amados. O mundo vai para lá. E diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz-lhes que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Já os engenheiros da NASA já descobriram que os 2 lugares melhores para recargar o chip, porque tem mais mudança de temperatura, é a mão direita e a frente. E já um dos engenheiros que trabalhou naquele desenvolvimento do chip, ele denunciou publicamente que tem uma pila de lítio que produz úlceras. Que diz aqui que os que têm a marca vão ter úlceras. Já todo mundo está sendo organizado através do sistema sexagesimal, que era o sistema dos 6. Que alguns falam que é o sistema mais perfeito de números, que vem dos sumérios, que era o reino de Nimrod. Nimrod, a civilização de Nimrod foi os sumérios, lá vem o sistema sexagesimal do número 6, que é ótimo para as computadoras, ótimo para todos aqueles selos. Agora já estão colocando nas coisas, tudo o inventário dos armazéns, tudo através daquelas marcas, mas isso vai passando para os documentos e depois vai passando para as mãos. Já existem pessoas, que pagam nos supermercados com um microchip, como um arrozinho debaixo aqui na mão direita. Pip, pip, listo. Já fiz a transferência de fundos. Só fazer assim, pip, já sabe quem é, seu tipo de sangue, quanto gana, quanto tem, quanto comprou, quanto vai, tudo, só pip, pip. Já em Colômbia estão promovendo isso. Tem articulistas nos jornais dizendo que eles, o mais pronto possível, querem se colocar isso. O presidente e a família dele já se colocou, porque eles pensam que se sequestram eles, vão encontrar, oxalá não seja seu cadáver mais rápido. Já estão fazendo isso, muitos grandes personagens da cima, e estão querendo promover isso. E os que mais problema causamos para eles somos os cristãos, porque não sabemos para onde que vai. Isso pode se desenvolver nessa direção. Não pode ser que não seja definitivo, mas vai nessa direção. Cada vez podem escolher algo melhor. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome.
Marca, nome ou número. 3 coisas. Note que o controle vai ser econômico. E a gente cada vez é mais controlada por causa do seu estômago. Cada vez as pessoas não entendem que vão sendo conduzidas a perder a sua independência. O que eles mais temem são pessoas que possam viver independentemente do sistema deles. Eles não gostam da gente que tem terra, que tem hortas, animais, que faz troco, que não tem que depender do sistema deles. Eles estão muito interessados em impedir que as pessoas possam ser independentes. Mas, enquanto você possa viver de uma maneira mais independente do sistema, melhor. Porque vai chegar um momento em que ninguém vai poder comprar ou vender. E aí a gente vai sentar, como vai dar leite para o meu menino? Se tem vaquinha, não tem problema. Mas se só tem supermercado, não tem problema. Por isso, irmãos, o sistema é econômico. Através da economia, eles vão controlando. Antes, pagavam a você com dinheiro. Agora não. Agora pagam uma conta e dão para você um cartão. Agora eles controlam seu dinheiro. Sabe o que aconteceu na Argentina? O corralito financeiro. O presidente do Halde deu uma ordem de não liberar dos bancos dinheiro. E a gente que pensava que tinha dinheiro, não pôde tirar do banco. Porque a gente se acostumou à intermediação. Antes eles pagavam juros para você. Agora eles trabalham com seu dinheiro e eles cobram de você guardar seu dinheiro. E cobram de você o cartão que dão para você e aqueles cheques que dão para você. Cada vez mais. Eles vão passando acima da gente. E a gente deixa, coloca a cabeça aí. Governa, dizem. Quem pode lutar contra eles? Irmãos, enquanto você possa ser mais independente, se acostuma a viver da maneira mais independente que pode. Dependendo de Deus, sendo independente, tendo comunhão uns com outros de uma maneira de intercâmbios, produzindo coisas, promocionando mais as pequenas empresas familiares e intercambiando. Porque a coisa vem em sério. Já tem gente que se suicidou porque pensava que tinha dinheiro e não tinha autoridade sobre o seu próprio dinheiro. Que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. Tudo vai para lá. O nome da besta, o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. No tempo de João, se você toma os números, Nero Kaiser, Nerão César, dá 666. Ao longo da história, vários personagens importantes deram 666. Maomé, por exemplo, dá 666. Hitler dá 666. Ativil Gay dá 666. Vários dos títulos do Papa dá 666. Vicarius Filii Dei, Ordinarius Sobilis Christi Pastor, Duc Dic Lux, Dux Cleri, todos esses títulos do papado dão 666. Você pega aqueles códigos de barras que tem os papas fritas, as coisas, dá 666. Agora isso vai indo para o sistema da identidade documental. E agora o internet sempre tem www. A letra W é a letra Val do hebraico, que é o número 6. www666. Tudo vai para lá. Tudo vai para lá. E já tem muita gente que abertamente se identifica com o 666. Muitos jovens, punks, garotos, e outros não tão jovens, que pensam que são jovens. Sim. Então, seguimos lendo aí.
Que oração? Já acabou o tempo. Vamos parar aqui, então, que foi muito rápido. Bom, vamos parar então hoje aqui. Me perdoam que não olhei meu relógio. Vamos dar graças a Deus. Amém. Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta nova oportunidade que o Senhor nos dá de considerar estas coisas. Pode ser que algumas sejam só aproximações, mas que mostram os princípios. Pai, guarda-nos, inspira-nos. Nossa segurança é estar escondidos em Ti. Nós sabemos que nunca nos faltará o Teu cuidado e que ainda no meio das piores perseguições teremos em Ti algo que o Senhor chamou pequeno socorro, mas que é suficiente. Senhor, conduze-nos nesta terra para fazer as coisas bem feitas. Abre-nos os olhos, como diz a Escritura, que em vão se coloca a armadilha diante dos olhos das aves. Quando elas veem a armadilha, elas fugem. Abre-nos os olhos para compreender onde que estão as armadilhas, que nos querem conformizar, sistematizar com as intenções malignas deles. Guarda-nos, Pai. Concede-nos uma vida tranquila na Tua presença, ainda no meio das dificuldades. O Senhor é a nossa paz, a nossa provisão. Guarda-nos, Senhor, e prepara-nos. E prepara a Tua igreja em todo lugar, para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.